pelo Espírito Emmanuel. Parentes. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias famílias. Sem dúvida, a equipe familiar do mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústia, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desejo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Deus Pai, de amor, de bondade, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos na sua casa, que essa luz, que essas bênçãos que nos envolvem nesse momento, possa nos ajudar nas nossas dificuldades, possa ser uma fonte de amor, de fé, de esperança. Que possamos, Senhor, levar a paz e o amor a todos os necessitados que encontrarmos em nosso caminho. Que a espiritualidade, a vida esteja conosco nessa noite, nos amparando, nos guiando, iluminando a nossa palestrante, que possamos sentir a presença dos benfeitores amigos entre nós. Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar. Contamos sempre com a presença de Jesus, com a presença desses benfeitores do bem. Nós damos por iniciar os trabalhos da noite de hoje. E que assim seja.
vamos convidar a Betina, é um prazer te receber. Igualmente. Boa noite a todos. Para mim é um dia de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com cada um de vocês, trazendo as reflexões maravilhosas do Evangelho de Jesus, para que nós possamos entender mais, compreender mais, e com esse entendimento, com esse ensinamento interiorizado em nós, que nós possamos praticar, beneficiando a nós mesmos e beneficiando todos aqueles que estão em nosso entorno. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus, é nos melhorar e melhorar aqueles que convivem conosco. Por isso que o nosso assunto de hoje nós vamos falar de família. Família é um tema assim, bastante pertinente, que diz respeito a todos nós, porque ninguém aqui na Terra pode afirmar: eu não tenho uma família, eu não tenho ninguém por mim. Porque se essa pessoa ela não tem ninguém por ela aqui no plano material, ela tem família, ela tem ente querido lá no plano espiritual, que ama, que aguarda, que torce por ela, que está sempre atento às suas necessidades e procurando suprir todas as necessidades. Então todos nós temos uma família. Por isso que é um assunto que interessa e que diz respeito a cada um de nós. Então, que nós possamos tirar proveito aqui do estudo desta noite. E hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, é a última quarta-feira do mês de fevereiro. Então, que nós possamos realmente encerrar esse mês maravilhoso, tirando esse proveito e levando para os nossos lares conosco as reflexões a respeito da família. A lição como base aqui para esse estudo é o livro Vida e Sexo. É esse livro, Vida e Sexo, que ele é editado por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então nós vamos começar aqui com a questão que está lá no livro Consolador. O livro Consolador, ele é um livro de perguntas e respostas. As perguntas, elas foram formuladas pelo Chico Xavier e levou até o Emmanuel. Então todas as respostas foram formuladas por Chico Xavier e respondidas pelo Emmanuel. Não sei se todos aqui conhecem esse livro Consolador. Então, lá na questão 175, antes eu pergunto para vocês, como que vocês acham que é formada a composição da nossa família? Será que a nossa família, nós que escolhemos aqui, os membros, é com quem a moça vai casar, com quem o rapaz vai casar? Será que é assim, né? Então, a pergunta que foi feita por Emmanuel no livro Consolador, na questão 175, ele pergunta assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Será que a nossa organização da família ela é feita lá no plano espiritual antes de nós reunirmos aqui? E a resposta é que o colégio familiar ele tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, é lá que nós reunimos, é lá que nós organizamos os membros da nossa família. Porque acontece assim, lá o nosso anjo da guarda, ele nos conhece, não só dessa atual existência, mas nos conhece de outras existências. Então, ele que sabe quais são as nossas reais necessidades, qual é aquilo que nós mais precisamos melhorar. Então a gente reúne lá, senta lá e ele vai mostrando para a gente os pontos básicos, os pontos emergenciais para cada um de nós e nós aceitamos essa programação reencarnatória. A semelhança aqui no nosso mundo material. Quando nós vamos construir uma casa, primeiramente a gente vai ter um dinheiro, a gente vai fazer todo o projeto daquela casa, ele vai olhar tudo, ele vai estudar o solo, ele vai ver a saída de ar, vai ver o som, né? Então ele vai olhar todos esses detalhes. Se nós aqui tomamos essas providências para que a nossa casa ela permaneça assim, mais tempo, sólida, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma infiltração, se nós agimos assim, e a nossa organização familiar, que é uma edificação de
de ordem divina. Então é muito bem estruturado, é muito bem elaborada a organização da nossa família lá no plano espiritual. Junto ao nosso anjo da guarda, ele vai nos sugerir e nós, diante da necessidade que nós temos de reajustamento, de melhoramento, de reeducação, de regeneração, nós aceitamos. Então, lá no plano espiritual, nós já sabemos quem vai ser o nosso esposo, quem vai ser a nossa esposa, quem serão os nossos filhos, já sabemos a profissão que nós vamos desempenhar aqui, onde é que nós vamos nascer, quem serão os nossos pais. Então, nós sabemos de tudo isso. Até quem vai ser os nossos filhos, nós já sabemos. Porque na lição de número 3 desse mesmo livro, Vida e Sexo, lá tem uma lição que chama namoro. Lá nessa lição, o Emmanuel fala que quando os jovens eles estão enamorados, eles passam por uma doce hipnose. A moça não vê o defeito do rapaz, o rapaz não vê o defeito da moça, então encobre tudo. Porque aqueles que vão reencarnar, na condição de nossos filhos, eles têm pressa de estar aqui para que eles também possam reajustar com aqueles aos quais haja necessidade. Então eles apressam ali o casal, para que o casal possa unir e que eles possam reencarnar. Então é uma doce hipnose que o Emmanuel fala nesse período do namoro. Se bem que hoje está um pouquinho diferente, hoje eles estão mais apressados, né? Aquele namoro de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, porque antigamente os namoros eles duravam muito. Hoje não, hoje é 3 meses, 6 meses, já vai casando, né? Mas antigamente era diferente. Então, nesse namoro em que aqueles que vão reencarnar na condição de nossos filhos, eles aprendem que eles precisam reencarnar. Então, fica ali aquela doce hipnose, tudo bom demais, não tem dificuldade, a moça ajudando o rapaz ajudando a moça, e aí casam. Eles casam, têm os filhos. Aí, quando tem os filhos, começam a surgir os problemas. Um começa a ver o defeito do outro e aquela coisa toda. Porque já não está mais sobre nós, eles já estão reencarnados, eles já estão ali no lar. Então é assim que acontece, tá? Então a nossa família, ela é programada assim, lá no plano espiritual, muito bem elaborada. Então aqui não tem como nós achar difícil, né? Achar que aquele fardo que nós estamos carregando, por exemplo, num casamento, numa união provacional, não tem como nós ficar achando difícil, achar que aquele fardo que nós estamos carregando é muito pesado, porque foi muito bem acertado lá no plano espiritual, com o nosso consentimento e com a nossa assinatura. Então é assim, porque o problema, a finalidade, meus irmãos, da criação, quando Deus nos criou, cada um de nós, simples, ignorante, sem nenhum conhecimento, sem nenhum saber, Ele criou com a destinação de atingir a perfeição. E nós vamos atingir essa perfeição através desse melhoramento. Não tem como nós melhorarmos tudo, angariar tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução, somente numa reencarnação, somente numa existência. É através de milenares reencarnações que nós vamos melhorando. Então, toda vez que nós prejudicamos alguém e que essa falta que nós cometemos, ela fica muito bem gravada na nossa consciência, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, o Allan Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, toda falta que nós cometemos, por mais leve que seja, elas estão gravadas na nossa consciência. Então, quando a gente comete uma falta, algo equívoco, Deus, Ele concede para cada um de nós uma nova oportunidade para que nós possamos voltar através da reencarnação e reconciliar com aqueles aos quais nós prejudicamos ou fomos por eles prejudicados. Porque não tem como nós continuarmos com a nossa evolução deixando assunto para resolver para trás. Não tem como. Nós só vamos mudar de mundo mais elevado, nós só vamos mudar de uma esfera
considero melhor é através da reconciliação, é através do nosso melhoramento, é que isso vai suceder. Então é assim, então por isso que família, hoje nós estamos com a família, talvez não seja a família que nós gostaríamos de estar, mas é a família que nós necessitamos, é a família que nós precisamos ter. Esse calor não tem jeito, é a família que nós precisamos dela. Então o que nós devemos fazer? É procurar fazer aquilo de melhor que está ao nosso alcance, aquilo que nos compete fazer. Não esperar que o outro dê aquilo que talvez nem nós tenhamos a capacidade de ofertar. É cada um procurando fazer o seu papel da melhor maneira possível. Então, dando sequência, o Emmanuel responde nessa pergunta. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, lá no plano espiritual, nós elaboramos, aceitamos, estudamos todos os meios necessários para hoje nós estarmos aqui. E entrando então na lição do Emmanuel, lá ele vem nos dizer que o Emmanuel, nessa lição da família, do livro Vida e Sete, ele pegou o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre essa passagem do Evangelho ele faz o seu comentário. Então ele diz assim, pegando lá do Evangelho, esse trecho que eu vou ler aqui, está lá no Evangelho, no capítulo 14, item 8, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então lá ele fala que há pois duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Então aqui nós vamos ver que as famílias que são unidas pelos laços espirituais são as famílias duradouras, enquanto que as famílias unidas pelos laços corporais, elas podem encerrar aqui mesmo na terra com o processo da morte. As famílias espirituais são aquelas aos quais os mesmos membros já vem trabalhando a afeição, já vem trabalhando a amizade, já vem trabalhando a sintonia, a afinidade há muitos milênios. Não é assim numa encarnação só que nós vamos passar a gostar da pessoa, não. Hoje, para a gente dar muito certo com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso genro, com a nossa nora, com a nossa sogra, com o nosso sogro, a gente já vem tentando essas experiências há milênios, vamos dizer assim, para hoje a gente ver o nosso genro como o nosso filho, ver a nossa nora como a nossa filha, ver a nossa sogra como se fosse a nossa mãe. Então, houve todo um trabalho. O Haroldo Dutra, ele fala que hoje, para a sogra dar muito certo com o seu genro, já foram tentadas mais de 500 vezes, para que hoje está tudo certinho, tudo é humanizado, né? Então não é assim da primeira vez, não. Então essas famílias espirituais já foram feitas, já foram realizadas, né, essas experiências e já são sentimentos sublimados. Essa família espiritual pode ser que tenha algum membro dela aqui junto conosco reencarnado, mas a grande maioria deles estão lá no plano espiritual, nos aguardando, torcendo por nós. Por que nós estamos aqui na Terra? Nós vamos ver que a população, os habitantes da Terra, é mais ou menos 32 bilhões de habitantes, a população global do nosso planeta Terra. 24 bilhões estão lá no plano espiritual e somente 8 bilhões estão aqui na Terra. O porquê que a minoria está aqui na Terra? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa nós fizemos de errado para nós estarmos aqui na Terra, enquanto que a maioria está lá. É igual o preso. Aqui na nossa sociedade, tem mais pessoas em liberdade e o número de presos é menor, não é? O preso, ele vai lá para a cadeia depois que ele cometeu algum crime. Ele cometeu um crime, cometeu um delito e trouxe prejuízo para ele e para a própria sociedade, ele vai lá para a cadeia. Ele vai lá para ele ser reeducado e ter as condições necessárias para voltar ao convívio com a sociedade. Então tem menos presos lá e mais pessoas em liberdade. Da mesma forma, tem menos pessoas encarnadas
mais pessoas desencarnadas. Então, se nós apartamos da nossa família espiritual e estamos aqui com a nossa família consanguínea, é porque nós precisamos reajustar com esse nosso Pai, nós temos conta para acertar. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui através da reencarnação para ser reeducados, para ter as condições necessárias e a voltar na sociedade lá do plano espiritual. Então nós estamos aqui, é um trabalho constante, é um trabalho ininterrupto de cada um de nós, principalmente, meus irmãos, de melhorar o nosso coração, de sublimar o nosso sentimento, para que possa haver nos membros da família uma virtude das mais essenciais, que é o perdão. O perdão ele deve ser uma prática diária na nossa vida aqui em família, porque quando falta esse perdão, há um desajuste muito grande na família. E a família, ela é a sociedade pequenininha, é a sociedade em miniatura. Então, se o nosso lar ele é desajustado, se não há esse perdão, se não há o respeito, se não há o exercício dos valores morais, no exercício de cada um, vai refletir lá na nossa sociedade. Lá na sociedade, nós sabemos que nós somos dentro de casa. Se a pessoa dentro de casa é aquela pessoa alegre, é aquela pessoa gentil, companheira, responsável, disciplinada, educada, lá na sociedade ela não vai conseguir dissimular, não. Ela vai ser a mesma pessoa, porque ela aprendeu os valores dentro de casa. Agora, se dentro de casa ela é uma pessoa, ela não respeita ninguém, ela quer fazer as coisas do seu tempo mesmo, ela é uma pessoa que não colabora, na sociedade ela vai ser do mesmo jeito. Então é assim, então, nós estamos aqui para ser reeducados, para trabalhar o nosso sentimento. Porque eles, aqueles que nos acompanharam, que já foram estabelecidos os laços de afeto, eles continuam a sua evolução. Eles não param para esperar a gente, para esperar nós retardatários. Eles continuam a sua evolução. Mas o sentimento ele não diminuiu. O sentimento é o mesmo. O mesmo afeto, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma amizade. Continuam, permanecem com eles do mesmo jeito. Mas foi permitida a nossa vinda aqui para que nós possamos melhorar, para voltar ao convívio da nossa família espiritual. A família espiritual, os laços nunca se rompem. A tendência deles é fortalecer cada vez mais. Por isso que o tema desse estudo é laços de família. Vai fortalecendo cada vez mais, enquanto que a família consanguínea é de reajuste. Lá no livro Nosso Lar, todos aqui já leram o livro Nosso Lar, assistiu o filme Nosso Lar? Pois é o primeiro livro da obra de André Luiz, é um livro maravilhoso. Lá, o André Luiz, ele conversando com a Dona Laura. A Dona Laura é a mãe de Lísias. O Lísias foi aquele enfermeiro que deu toda a assistência para o André Luiz. Então, quando o André Luiz ele vai lá na Dona Laura, que o Lísias leva ele para conhecer a sua família, eles conversando a respeito de lar, a respeito de família, lá a Dona Laura ela fala assim que aqui na Terra há pouquíssimas uniões de almas gêmeas, raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins. E a grande maioria, a maior porcentagem são uniões de resgate. Então nós estamos aqui, a minoria almas gêmeas, pouquíssimas uniões de almas afins, pessoas por afinidade, mas a grande maioria é ligação de resgate. A grande maioria dos casais humanos são ligações de resgate. Por isso são as famílias unidas pelos laços consanguíneos, para que possam reajustar. Nós vamos recordar aqui, que eu sempre conto, mas aquilo que o André Luiz narrou é para ser contado mesmo. O caso do Segismundo, o Adelino e a Raquel. Essa família não é uma família afim, não é uma união de almas gêmeas do casal dos filhos. Porque ano passado, o Adelino e a Raquel, eles eram casados, eram um casal. E de repente chegou o Segismundo na vida deles,
interessou pela Raquel, mas a Raquel era casada, ela era uma pessoa muito digna, muito consciente da sua responsabilidade como mulher casada. Ela não cedeu aos encantos do Segismundo, mas o Segismundo queria ficar com a Raquel. Aí ele assassinou Adelino para ficar com a Raquel. Então assassinou Adelino, ficou com a Raquel. Depois que ele perdeu os encantos por ela, ele abandonou ela no prostíbulo. E lá nesse prostíbulo, ela veio a contrair, não sei se foi sífilis ou tuberculose, e desencarnou também. Então, olha, os três voltaram para a pátria espiritual. Ficou sofrendo na região, lá nas regiões inferiores, por muito tempo. Mas o Segismundo, que era o devedor daquele casal, porque ele havia tirado a vida do Adelino e abandonado a Raquel no prostíbulo, ele sentiu a necessidade de devolver para aqueles, né, tudo aquilo que ele tirou. Aí então houve a programação reencarnatória lá no plano espiritual, com o consentimento de todos os três. E na próxima reencarnação, a Adelino e a Raquel iam casar novamente e ia receber como segundo filho o Segismundo. Então, olha, essa união ali é a união de resgate. Nenhum dos dois tinha afinidade pelo Segismundo. Nenhum dos dois. E nem o Segismundo por ele. O Segismundo sentia necessidade de reajustar com aqueles aos quais ano passado ele prejudicou. Então, a grande maioria das nossas famílias e dos nossos lares são essas uniões de resgate. Mas, com o conhecimento da doutrina espírita, nós podemos muito bem transformar esses laços que pode romper em qualquer momento em laços espirituais, com a nossa dedicação, com o nosso esforço. Porque aquela pessoa que às vezes é muito difícil no nosso lar, ou o esposo ou a esposa é difícil, nós podemos, com a prática do Evangelho de Jesus na nossa vida e nos nossos corações, nós podemos passar a amar aquela pessoa. Não do jeito que a gente molda ela, mas do jeito que ela é. Porque nós não conseguimos modificar ninguém. Nós modificamos a nós mesmos para aceitar as pessoas do jeito que elas são. É assim. Então a gente pode, aquele filho difícil, aquele filho problemático, que dá trabalho para os pais, que dá preocupação, ele está ali no nosso lar não é por acaso. Na lição que a Eleusa fez, ela leu que não há causalidade nas leis de Deus. Então ninguém, nenhum membro da nossa família está junto de nós por acaso. Nenhum. Seria uma presunção da nossa parte em achar que a organização divina ela é falha como a nossa organização humana. A organização divina não é falha, é tudo analisado nos mínimos detalhes. Então, se os pais têm um filho difícil, um filho que tem tendência para os vícios, o que os pais devem fazer? É procurar trazer para o coração aquele filho difícil. É procurar entender aquele problema que ele está passando. Certa feita, foi um palestrante do meu grupo Espírita Irmã Cheia, e ele estava dizendo que a pessoa que fuma não deve se preocupar em nem procurar um remédio para ela deixar o vício. Não, deve procurar saber o que levou ela a ir para o vício da bebida, para o vício do cigarro. Qual o motivo? O que levou ela a ir por aquele caminho? Porque o vício é o efeito. A causa não está na pessoa fumar, não está na pessoa beber, e nem na pessoa, se por acaso ela é usuária de droga, não está. Ali está, é a válvula de escape. O que levou? Qual é a sua carência? Qual é a sua fragilidade? Qual é o seu problema? Qual é o seu vazio existencial que está levando a pessoa a procurar uma solução para o seu problema, fugindo do problema, né? Então é isso que deve ver. Às vezes o esposo, né, ele fuma muito, ele levanta de madrugada para tomar um cigarro. Ele não gostaria de estar ali fumando um cigarro a altas horas da madrugada. Ele gostaria de estar deitado, dormindo. O que leva ele a levantar para fumar um cigarro ou fazer outro vício? É isso que deve fazer. Assim os pais também devem procurar saber o que levou o meu filho a estar nesse caminho. E aí, meus irmãos, com calma, com paciência,
com resignação, encontra assim a resposta, buscando a causa do problema. E a família é para isso. A família não é para haver briga, não, gente. Ninguém reencarnou para brigar, ninguém reencarnou para passar por crueldade, não, de forma nenhuma. Nós reencarnamos, tudo bem reajustado no plano para viver em harmonia, para reconciliar, para não ser peso, para não ser uma coisa difícil. Se nós achamos que está difícil cortar a nossa família, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então é necessário sentar, né, para resolver os problemas, para não levar para a próxima reencarnação, porque depois fica mais difícil. Porque para a gente organizar uma família, às vezes leva séculos, talvez até milênios. Porque é assim, quando um quer, o outro não quer. Quando no casal, quando um quer, o outro não quer. Quando aquele que não queria quer, aquele que queria já não quer mais. É assim. E eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não ultrapassam o nosso livre-arbítrio. Não há imposição na lei de Deus, não há. Nós podemos demorar quanto nós quisermos, mas vai chegar um dia que pela lei de progresso, pelo determinismo que a lei de progresso, nós teremos que reencarnar assim. Aí vem aquelas reencarnações compulsórias. Então, por que não a gente escolher, né, bel prazer nosso mesmo, estar aqui em família, não achar a nossa família difícil, né? E aí, nessa lição, porque duráveis são os primeiros, as famílias unidas pelos laços espirituais. Elas se fortalecem e se purificam e perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. E as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência dual. Então há esses dois tipos de família. A família pelos laços que vai continuando, vai dando sequência, vai fortalecendo cada vez mais, e as outras mais frágeis. Mas Jesus, ele disse, naquela passagem de Jesus, lá no capítulo 14, que ele até foi mal entendido pelas pessoas, quando que Jesus estava pregando, e de repente alguém chega até o mestre e fala assim: mestre, a sua mãe e seus irmãos te esperam lá fora. E Jesus disse assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então muitas pessoas entenderam errado, achou que Jesus estava renegando a sua família, aquela que deu a vida para ele aqui e os seus irmãos, eles acharam que Jesus estava renegando a sua família. Mas nessa passagem de Jesus, ele estava ensinando para nós que a família, que a nossa família é a família universal. A família consanguínea, unida aqui de duas pessoas, 3, 4, 5, que hoje em dia é o máximo 5, né? Casal com 3 filhos, para a gente reajustar. E cada vez que nós reajustamos com aquele grupinho, na próxima encarnação nós vamos reajustando com mais outro grupo, até a gente passar a amar a humanidade toda, a fazer parte dessa família universal. Então é assim. E na lição do livro Vida e Sexo, Emmanuel nos diz que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez é mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então a família, ela tem essa finalidade de nos educar e de nos regenerar. Educar são aqueles espíritos que já atingiram certo grau de evolução e eles vêm aqui na Terra através da reencarnação, não mais como prova e não mais como expiação, mas sim para melhorar, buscando o seu aprimoramento. E na função regenerativa são aqueles que vêm para melhorar, são aqueles que vêm para corrigir de suas falhas. Tem um exemplo desse aqui no livro Nosso Lar novamente. Então, no livro Nosso Lar, quando a mãe do André Luiz, ela vai lá visitar ele, e ele fica querendo saber notícia do pai dele, que já havia partido há muitos anos, da irmã dele que havia partido.
Então a mãe do André Luiz, ela conta com o André Luiz que o pai dele estava sofrendo as regiões inferiores no plano espiritual. Mas ele não estava só. Ela conta que ele estava junto a duas amantes que ele tinha aqui na terra. Era uma família, né, tradicional, mas ele saía às escondidas. Ele tinha duas amantes, enquanto ele era casado, ele tinha suas amantes. E ele desencarnou, as amantes desencarnou também, e foram os três, para aquelas regiões de sofrimento. E o André Luiz, então, perguntou como é que estava, se ela visitava ele. Ela dizia que ela ia lá naquela região para ajudar o seu esposo e ajudar as amantes dele também. Mas ele estava tão envolvido nos seus débitos que ele não sentia a presença dela, da sua esposa, a mãe do André Luiz. E aí ela disse para o André Luiz que ela iria reencarnar para ajudar ele, para tirar ele daquela região de sofrimento. Ela iria reencarnar, ele iria reencarnar também, e eles iriam casar novamente. E sabe quem iriam ser os filhos deles? As duas amantes. As duas amantes do esposo da mãe do André Luiz, ele ia nascer na condição de filho delas. Então, olha, essa família, a mãe, o pai e as duas filhas. A mãe do André Luiz, um espírito totalmente redimido, que habita as regiões mais elevadas. Ela não está no processo regenerativo. Ela não tem nada aqui para consertar, nada para melhorar. Então ela, educação, aprimorando mais, crescendo mais. E o seu esposo e as suas duas filhas, que foram as amantes dele no passado, está no processo de regeneração. Então é na família que vai constituindo esses valores. Ela veio para ajudar. Ela veio na condição de amizade, para ajudar aqueles três. E o André Luiz perguntou, mãe, mas não tem como a senhora ajudar ele daqui? Ela, não, meu filho, não tem. É só mesmo através da reencarnação. É só mesmo através da volta do corpo. Eu vou voltar, ele vai voltar, nós vamos casar e vamos receber as minhas duas filhas, que eram as amantes dele. Olha, então e o nosso lar, muitas vezes está acontecendo isso, a gente sabe, né? Porque nós passamos pelo esquecimento do passado. O esquecimento do passado é uma bênção de Deus em nosso favor. Porque se a gente lembrar o caso da Raquel, do Adelino e Segismundo, já imaginaram se a Raquel pudesse amamentando o Segismundo, ela saber que aquele pequenininho doce, bonito, lindo, meio que ela está amamentando, que ela está dando a sua vida em favor dele. Lá no passado, ele deixou ela viúva, ficou com ela e abandonou ela. Será que ela ia ter todo o prazer, todo o amor, toda a renúncia para amamentar aquele filho? Então, nós passamos pelo esquecimento do passado. As filhas da mãe do André Luiz, na reencarnação, se essas meninas soubessem que lá no passado elas foram amantes, né, do pai delas e traiu a mãe delas, seria uma situação muito desagradável. Então, não vamos querer procurar saber o nosso passado, não, mas a gente vamos resolver nessa atual existência, procurando fazer o de melhor. Porque coisa boa, dificilmente fomos, viu, gente? Estamos aqui para consertar sobre a bênção da reencarnação, para melhorar, para dar prosseguimento daqui para frente. Porque com a nossa vivência de agora, nós temos ao mesmo tempo a oportunidade de corrigir falhas nossas do passado. Se nessa atual existência a gente fazer tudo direitinho, dedicando o nosso lar, com cada membro da nossa família, renunciando a muita coisa, para valorizar cada membro da nossa família, nós estamos ao mesmo tempo preparando para ter uma família harmônica no futuro e ao mesmo tempo reconciliando com aqueles aos quais nós temos conta parcela no passado. Certa feita, um senhor, ele desencarnou lá no Grupo Espírita de Macheira, da qual eu faço parte. Ele desencarnou na pandemia, na Covid. Ele, assim, uma família grande, uma família enorme, mas os filhos muito complicados, muito problemáticos mesmo. E quando ele via as pessoas indo lá no grupo, né, as famílias lá, todo mundo junto, os esposos, os filhos juntos, ele falava assim, Medina, eu sei que eu errei demais, hoje eu não tenho a bênção
de ter uma família que me acompanha, uma família que me serve. Então, na sua consciência, ele sabia que a família desde o estruturado dele de hoje é a colheita da semente mal equivocada que ele semeou no passado. Então, hoje, meus irmãos, nós estamos colhendo na nossa família os reflexos de nós mesmos. Por isso, nós não devemos reclamar. Ah, meu esposo é isso e aquilo. Ah, minha mulher é preguiçosa, não faz nada. Mas quem deixou ela preguiçosa no passado? Quem deu tudo para ela? Quem tratou ela como uma verdadeira Cinderela, né? Hoje recebe ela do mesmo jeito. Para criticar ela? Não, para ajudar ela a crescer. A mulher com o esposo também é a mesma coisa, porque foi muito bem acertada no plano espiritual. E nenhum de nós encarnamos aqui, eu não sabia que era assim. A gente sabe sim. Então é isso que a mãe veio dizer. Família é questão séria. Família não é brincadeira. Por isso que o Emmanuel, lá no livro dele, O Vinho de Luz, na lição que chama Paz, lá nessa lição ele fala que nós aqui na Terra podemos alcançar todos os títulos que a nossa sociedade oferece. Podemos ter fama, poder, beleza, glória, riqueza, tudo isso, sair vencedor. Mas se nós não sairmos vencedor dentro da nossa casa, pouca coisa nós temos. Por isso que existe um livro que chama Falando a Terra. Lá nesse livro, Falando a Terra, na lição de número 7, a lição chama Notícia. Lá nessa lição fala que diariamente retorna para a pátria espiritual, milhares e milhares de pessoas retornam por dia para o plano espiritual, que é a sua verdadeira morada. E grande porcentagem desses milhares de pessoas que retornam diariamente, a grande maioria fica retido dentro de casa, porque não cumpriu com seus compromissos. Então, olha, a pessoa desencarna, morre, mas ela não desencarna, porque a desencarnação é a libertação total dos laços que prendem o espírito à matéria. Ele morre, mas fica dentro da sua casa, vendo tudo, participando de tudo, tomando, dando ideia, dando opinião, tudo quanto há, vendo a partir dos seus bens, vendo as brigas, que muitas vezes ocorrem as brigas, né? Quando deixa muita herança, há muito desabrigo, ele fica ali. E é uma situação muito desagradável, porque ele está ali, a família não vê ele, e ele fica ali. Enquanto que, se ele tivesse, enquanto encarnado, cumprido com os seus deveres, ele não precisaria estar lá no seu lar, ele estaria lá no plano espiritual, estudando, trabalhando e sendo útil. Então, a grande maioria fica ali. Tem pessoas que começam a pedir oração para eles ajudarem. Nem todos têm condição de estar ali junto participando de tudo, porque enquanto estava aqui, não cumpriu com seus deveres em família. Tá? E a mãe também tem falado da composição da nossa família. Ele fala que a nossa família ela é formada de amigos e inimigos, afetos e desafetos, corroborando com a dona Laura, que ela diz que a minoria das uniões são almas gêmeas, pouquíssimas almas afins, e a grande maioria uniões de resgate. E vem minha irmã corroborar com ela, que as famílias são unidas a amigos e inimigos, afeto e desafeto, para os ajustes e reajustes necessários ao destino. Então é isso, meus irmãos, diante das complicações que porventura há dentro de casa, né, que a gente possa superar, implantando o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, porque o Evangelho no lar ele não vai resolver os nossos problemas, não. Problemas que foram criados por nós mesmos, mas o Evangelho, o culto no lar, ele vai dar um roteiro seguro para nós. Com as lições do Mestre Jesus, no nosso lar, no nosso coração e nas nossas ações, fica mais fácil. Nós temos esse roteiro seguro. Estabelecer um dia por semana, se possível no mesmo horário, para que naquele dia, naquele horário, a Espiritualidade venha nos ajudar. Vem dar para a gente toda a orientação, todo o apoio e todo o amparo. O dia e o horário é importante porque eles têm as suas atividades no plano espiritual.
E se nós estabelecemos, por exemplo, quarto não me todo dia de estudo, né? Se a gente estabelecer sábado às 20 horas, então todos os sábados às 20 horas, bateu 20 horas em ponto, eles não chegam atrasados, eles não chegam antecipados e nem depois, chegam na hora, 20 horas, eles já estão na nossa casa para nos ajudar. Então, estabelecendo o dia e o horário, com a leitura do Evangelho, pode ler uma lição inicial, como a Eleusa leu do livro Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, os livros de Emmanuel, que as lições são pequenas, profundas e de um grande ensinamento para nós. Faz a prece inicial, faz a leitura de um livro de mensagens, depois abre o Evangelho por acaso, esse por acaso é enviado, porque não é por acaso. Na lição que será aberta, essa lição vai entender a necessidade nossa que está ali e os desencarnados que vêm participar com a gente do culto no lar também. Então faz uma leitura do Evangelho, faz um breve comentário e depois faz a prece. Nessa prece, que é uma vibração, pede para todos os membros ali da casa, pede para os entes queridos, pede para quem quiser. Põe uma água para fluidificar também, gente. E o culto no lar, ele não é inovação da doutrina espírita. O culto no lar, ele foi implantado por Jesus. Jesus realizou o primeiro culto no lar na casinha do Simão Pedro, com a família de Simão Pedro. Então não é inovação, não surgiu com o espírito de culto no lar. Então, olha, os benefícios que nós trazemos, deixar que Jesus venha pelo menos uma vez por semana no nosso lar. E se a gente tirar um dia, é muito importante, porque geralmente as famílias têm um tempo para ir no cinema, para ir no clube, na praia, no futebol, tem o dia do seu entretenimento. E por que não estabelecer também um dia para falar com Jesus, para trazer esse convidado todo especial do nosso lar? Então é muito importante para viver assim em harmonia, viver mais em paz, mais equilibrado, em equilíbrio dentro do lar. O culto no lar, ele vai nos ajudar muito. Não vai resolver os problemas, mas vai fazer com que os problemas eles ficam mais leves, fica mais fácil de ser solucionado. Onde existia briga, não vai haver briga mais, vai haver mais tolerância. Onde existia falta de perdão, vai haver mais perdão. Onde existia impaciência, vai haver mais paciência. Onde havia inimizade, vai haver mais amizade, mais compreensão, mais tolerância. E aí sim, nós vamos levar avante com a nossa família. Se é unidos pelos laços consanguíneos, mas no final de contas, a gente vai passar a amar o nosso esposo e amar a nossa esposa. Nós não vamos querer separar deles de forma nenhuma. Então é isso, tá? Dentro dessa lição, é essa reflexão que eu vim fazer aqui para cada um de nós. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que a casa me oferece, agradeço também a presença de cada um de vocês e vamos seguir em frente, porque nós estamos na família certa, no lugar certo, na hora certa e procurando fazer a coisa certa. Não tem nada de errado na nossa vida, não. Está tudo certinho. Porque nós estamos sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus. E Jesus mesmo diz que das ovelhas que meu Pai confiou, nenhuma se perderá. Então Jesus ele está amparando, protegendo e guiando a cada um de nós. Então muito obrigada, boa noite a todos.